Dizem alguns que a Grande Pirâmide é um calendário do fim dos tempos, avisando que o fim do mundo está próximo. Mas outros acreditam que não é essa estrutura monumental que contém a profecia dos egípcios, mas que ela está nestes símbolos minúsculos. Poderiam estes hieróglifos ter uma mensagem codificada, especificando como será o nosso fim? Alguns afirmam que os símbolos encontrados num reverenciado texto egípcio falam não de um holocausto nuclear provocado pelo 11 de setembro, mas sim de um desastre celestial. Textos adicionais revelam que os egípcios acreditavam que a Lua, o Sol, as estrelas e os planetas ditavam o destino do homem na Terra. Eles não observavam os corpos celestiais em busca de conhecimentos científicos. Eles os usavam para criar calendários, os usavam como cronômetro, os usavam no deserto para se orientar. Eles acreditavam que esses corpos celestiais eram divindades. E para eles eram as estrelas e a posição do Sol que controlavam e regulavam os eventos em Terra. Alguns pesquisadores acreditam que os hieróglifos nos alertam sobre um evento cíclico, ao qual os egípcios sobreviveram milhares de anos atrás. Eles teorizam que foi um fenômeno catastrófico provocado pelo Sol, tão destrutivo que apenas um punhado de pessoas sobreviveu. Aqueles que acreditam nessa teoria dizem que as pistas estão em como os egípcios usavam a astronomia para entender o seu lugar no cosmos. E para os egípcios, havia uma constelação essencial nesse entendimento: Órion. O motivo dos egípcios darem tanta importância a essa constelação era porque, além de ser bem clara e evidente, ela se elevava ao amanhecer, pouco antes da enchente. Para eles era um sinal tranquilizador, significava que a enchente do Nilo era iminente. O Egito Antigo dependia da enchente do Nilo para sustentar a sua agricultura, essencial para a sua sobrevivência. Isso levou o povo a criar um elo entre Órion e a deusa Osíris, que controlava todas as questões de vida e morte. Portanto, era bem provável que os egípcios procurassem nessa constelação os sinais de um apocalipse vindouro. Na mitologia egípcia, já que Órion estava ligada à morte, essa constelação também era um destino para os faraós depois de morrer. A maioria dos historiadores acredita que as pirâmides eram tumbas reais, projetadas para ajudar os faraós a chegar até Órion. A maioria dos monumentos no Egito Antigo, a maioria das tumbas e templos era voltada para o Nilo. Mas as pirâmides são voltadas não na direção do Nilo, mas sim voltadas para o céu. Elas são voltadas para o paraíso. Então elas são uma ligação, elas formam um elo entre a terra e o céu. E o que elas fazem é fornecer um meio para o espírito do rei ir para o paraíso. Mas outros acreditam que as pirâmides estão voltadas para o céu por outro motivo. Eles alegam que os egípcios estavam dirigindo a atenção das gerações futuras para Órion, porque a constelação contém a chave para entender a profecia egípcia de um apocalipse celestial. Eles também teorizam que o alinhamento de 3 estrelas da constelação serviu como mapa para o posicionamento das 3 pirâmides de Gizé. Se você desenhar uma linha ao longo da diagonal das 2 maiores, o resultado é que a terceira, a pirâmide menor, está fora dessa linha. Está à esquerda. Por que existe uma pirâmide menor e por que ela está desalinhada? As estrelas no cinturão de Órion também estavam posicionadas assim, e já que as constelações representavam deuses egípcios e Órion era muito importante na mitologia egípcia, faz sentido eles terem usado isso como um modelo. Essa teoria de Órion é fascinante porque é um motivo para as pirâmides terem sido construídas fora de alinhamento. Mas para outros, a importância de Órion na profecia egípcia do fim dos dias só fica clara nas páginas de um texto reverenciado, chamado de O Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos é o nome moderno que demos a uma coleção de encantamentos que os egípcios, na verdade, chamavam de O Livro para Sair ao Dia. Os textos eram para auxiliar a transição para o pós-vida, o renascimento como espírito na próxima vida.
O capítulo 17 do Livro dos Mortos parece descrever uma catástrofe global que aconteceu milhares de anos antes do surgimento do Egito Antigo. O desalento após um incrível horror do desastre catastrófico faz com que seja impossível que a população aterrorizada escape. Ao estudar outras partes do texto, alguns pesquisadores acreditam que esse desastre ocorreu quando Vênus fez um movimento específico através de Órion, que ocorreu pela última vez em 9782 a.C. E no texto egípcio, no capítulo 17 do Livro dos Mortos, existe um código que foi decifrado. E ele afirma que se Vênus repetir um movimento acima de Órion, esse será o ano do próximo cataclismo. Segundo as estimativas dos pesquisadores, acredita-se que esse evento celestial vai acontecer novamente no mesmo ano especificado nas profecias dos últimos dias dos maias, hopis, hindus e de outras culturas pelo globo. 2012. Poderiam os egípcios ser mais uma cultura antiga prevendo a nossa destruição por forças cósmicas nesse ano? Se diz que uma pista para a natureza desse cataclismo está contida na seguinte frase do Livro dos Mortos: Após a destruição, o velho leão se virou. Alguns interpretam a referência ao velho leão se virando como uma descrição da Terra sofrendo uma reversão cataclísmica em sua rotação. Eles acreditam que essa reversão pode ser causada por um fenômeno extremo, chamado reversão polar. Cientistas teorizam que uma reversão polar pode ocorrer quando o núcleo derretido da Terra muda de direção. Alguns especulam que isso provocaria deslocamentos abrangentes e repentinos na crosta terrestre. É neste momento que a gente imagina a crosta da Terra girando sobre o magma. O problema será quando a crosta física da Terra entrar em rotação. E é aí que a coisa vai pegar mesmo. Alguns acreditam que uma reversão polar na Terra pode ser provocada por grandes picos de energia repentinos no nosso Sol, na forma de grandes tempestades e erupções solares. O passado nos ensinou que existe um ciclo solar de 11 anos e que nós vamos chegar ao auge desse ciclo solar em 2012. E de acordo com uma série de estudos, esse próximo clímax solar será muito mais poderoso do que qualquer outro que já tenha sido registrado. Ainda assim, mais cientistas argumentam que os efeitos da atividade solar em 2012 estarão longe de ser catastróficos. O pior caso é termos alguns problemas com os nossos satélites. Nós temos muito mais satélites do que tínhamos no último clímax solar. E os satélites que temos hoje são muito mais sensíveis a danos por radiação solar. Além disso, a maioria dos cientistas diz que as chances de uma reversão polar iminente são astronomicamente baixas. Muitos concordam que as inversões polares podem ter sacudido a Terra no passado, mas que a mais recente ocorreu dezenas de milhões de anos atrás. Eles dizem que não existem evidências de uma reversão na memória humana que possa ter sido registrada pelos antigos egípcios. Se algo assim tivesse sobreviveram milhares de anos atrás. Eles teorizam que foi um fenômeno catastrófico provocado pelo Sol, tão destrutivo que apenas um punhado de pessoas sobreviveu. Aqueles que acreditam nessa teoria dizem que as pistas estão em como os egípcios usavam a astronomia para entender o seu lugar no cosmos. E para os egípcios, havia uma constelação essencial nesse entendimento: Órion. O motivo dos egípcios darem tanta importância a essa constelação era porque, além de ser bem clara e evidente, ela se elevava ao amanhecer, pouco antes da enchente. Para eles era um sinal tranquilizador, significava que a enchente do Nilo era iminente. O Egito Antigo dependia da enchente do Nilo para sustentar a sua agricultura, essencial para a sua sobrevivência. Isso levou o povo a criar um elo entre Órion e a deusa Osíris, que controlava todas as questões de vida e morte. Portanto,
Era bem provável que os egípcios procurassem nessa constelação os sinais de um apocalipse vindouro. Na mitologia egípcia, já que Órion estava ligada à morte, essa constelação também era um destino para os faraós depois de morrer. A maioria dos historiadores acredita Dizem alguns que a Grande Pirâmide é um calendário do fim dos tempos, avisando que o fim do mundo está próximo. Mas outros acreditam que não é essa estrutura monumental que contém a profecia dos egípcios, mas que ela está nestes símbolos minúsculos. Poderiam estes hieróglifos ter uma mensagem codificada, especificando como será o nosso fim? Alguns afirmam que os símbolos encontrados num reverenciado texto egípcio falam não de um holocausto nuclear provocado pelo 11 de setembro, mas sim de um desastre celestial. Textos adicionais revelam que os egípcios acreditavam que a Lua, o Sol, as estrelas e os planetas ditavam o destino do homem na Terra. Eles não observavam os corpos celestiais em busca de conhecimentos científicos. Eles os usavam para criar calendários, os usavam como cronômetro, os usavam no deserto para se orientar. Eles acreditavam que esses corpos celestiais eram divindades. E para eles eram as estrelas e a posição do Sol que controlavam e regulavam os eventos em Terra. Alguns pesquisadores acreditam que os hieróglifos nos alertam sobre um evento cíclico, ao qual os egípcios ocorreu pela última vez em 9782 a.C. E no texto egípcio, no capítulo 17 do Livro dos Mortos, existe um código que foi decifrado. E ele afirma que se Vênus repetir um movimento acima de Órion, esse será o ano do próximo cataclismo. Segundo as estimativas dos pesquisadores, acredita-se que esse evento celestial vai acontecer novamente no mesmo ano especificado nas profecias dos últimos dias dos maias, hopis, hindus e de outras culturas pelo globo. 2012. Poderiam os egípcios ser mais uma cultura antiga prevendo a nossa destruição por forças cósmicas nesse ano? Se diz que uma pista para a natureza desse cataclismo está contida na seguinte frase do Livro dos Mortos. Após a destruição, o velho leão se virou. Alguns interpretam a referência ao velho leão se virando como uma descrição da Terra sofrendo uma reversão cataclísmica em sua rotação. Eles acreditam que essa reversão pode ser... No cinturão de Órion também estavam posicionadas assim, e já que as constelações representavam deuses egípcios e Órion era muito importante na mitologia egípcia, faz sentido eles terem usado isso como um modelo. Essa teoria de Órion é fascinante porque é um motivo para as pirâmides terem sido construídas fora de alinhamento. Mas para outros, a importância de Órion na profecia egípcia do fim dos dias só fica clara nas páginas de um texto reverenciado, chamado de O Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos é o nome moderno que demos a uma coleção de encantamentos que os egípcios, na verdade, chamavam de O Livro para Sair ao Dia. Os textos eram para auxiliar a transição para o pós-vida, o renascimento como espírito na próxima vida. O capítulo 17 do Livro dos Mortos parece descrever uma catástrofe global que aconteceu milhares de anos antes do surgimento do Egito Antigo. O desalento após um incrível horror do desastre catastrófico faz com que seja impossível que a população aterrorizada escape. Ao estudar outras partes do texto, alguns pesquisadores acreditam que esse desastre ocorreu quando Vênus fez um movimento específico através de Órion, que as pirâmides eram tumbas reais, projetadas para ajudar os faraós a chegar até Órion. A maioria dos monumentos no Egito Antigo, a maioria das tumbas e templos era voltada para o Nilo. Mas as pirâmides são voltadas não na direção do Nilo, mas sim voltadas para o céu. Elas são voltadas para o paraíso. Então elas são uma ligação, elas formam um elo entre a terra e o céu.
E o que elas fazem é fornecer um meio para o espírito do rei ir para o paraíso. Mas outros acreditam que as pirâmides estão voltadas para o céu por outro motivo. Eles alegam que os egípcios estavam dirigindo a atenção das gerações futuras para Órion, porque a constelação contém a chave para entender a profecia egípcia de um apocalipse celestial. Eles também teorizam que o alinhamento de 3 estrelas da constelação serviu como mapa para o posicionamento das 3 pirâmides de Gizé. Se você desenhar uma linha ao longo da diagonal das 2 maiores, o resultado é que a terceira, a pirâmide menor, está fora dessa linha. Está à esquerda. Por que existe uma pirâmide menor e por que ela está desalinhada? As estrelas